Você que se liga em nossas aulas, se liga também aqui nessa aula agora que a gente está fazendo com muito esmero, com muito carinho, com muita atenção para você ficar atento a esse assunto que vai ser cobrado de vocês nas nossas próximas avaliações. Aliás, estamos encerrando o semestre 2020.2. Vamos fechar esse bloco de aulas em alto estilo com esse aulão de matemática, onde nós vamos aprender tudo sobre o cone, né? Geometria espacial. E eu te convido para você estar comigo nessa nossa nova aventura, nessa viagem tão linda que é conhecer esses sólidos, né, da geometria espacial. Com isso, a gente mergulha agora de cabeça no cone, né? Antes da aula começar, eu peço que você dê um pause aí, curte o vídeo, deixa comentários, eu ficarei muito feliz com a sua atenção, com o seu feedback, qualquer dúvida que você tiver. Tenha a gente como seu aliado, estamos aqui para te ajudar, tá bom? Vamos começar a nossa aula de matemática. Geometria espacial é o assunto, mais precisamente vamos falar do cone. Esse cone a gente vai estar falando desde as áreas, volume, intersecções, vamos estar falando também dos exercícios que são cobrados de vocês, tá certo? Então, vamos para a definição, né? A gente tem a definição aí desse cone, que é uma região do espaço limitada por todos os segmentos de uma extremidade V e outra de um círculo C, né? Olha, a gente tem aqui esse círculo C, deixa eu pegar aqui minha caneta, para eu estar acompanhando junto com vocês e mostrando isso muito bonitinho para vocês, tá certo? Esse que será o nosso assunto dessa aula. Olha, nós temos aqui o cone, nós temos aqui a extremidade V, aqui em cima, ó, e vamos ter também esse plano alfa aqui, e temos também essa circunferência C, que é onde se delimita o cone das linhas, né, que partem aí, os segmentos que partem do ponto V para a extremidade desse círculo, né? Então, com isso, a gente conhece esse formato cônico, esse formato aí de como se fosse um chapéuzinho aí de gnomo, né? Esse chapéuzinho aí de aniversário, como é mais conhecido, ou como queiram, a casquinha do sorvete, né? Também o cone ele é bem peculiar por esses objetos, por essas figuras com que nos deparamos no dia a dia. O cone ele é formado por alguns elementos, né? Para conhecer o cone, nós vamos falar primeiro da altura, e essa altura é representada pelo H, ó, esse segmento aqui de uma extremidade V até a base, que é a outra extremidade no círculo, né? A gente vai chamar de altura justamente esse H e a distância do vértice é o plano alfa, tá certo? Nós também vamos ter a base, e essa base a gente sabe que é esse círculo aqui, ó. A base, a setinha está apontando aqui para esse círculo aqui. Então, todo o espaço delimitado pelos segmentos que vêm do vértice, né, nessa circunferência aí, vai ser chamado, vai ser considerado a nossa base. Essa nossa base ela tem um centro O, né? Ela vai ter o seu centro O aqui, ó, e vai ter também o raio R, né? Que é quem vai nos dar ali o norte para trabalhar aí o cálculo de áreas e de volume a partir do raio desse cone. E, por fim, a gente vai falar também dessa geratriz, que, na verdade, é essa lateral do cone aqui, né? São esses segmentos com extremidade, com o círculo e com o vértice também, tá certo? Todos esses segmentos que saem do vértice até a base, eles vão ser de forma igual, digamos assim, a nossa geratriz, né? A geratriz que vai ser cobrada em uma futura questão lá na frente, ou até mesmo num exercício de vestibular, ok? Fica atento, vamos comigo, tem mais informações importantíssimas, vamos seccionar esse cone aí, ó, essa secção meridiana, como ela é falada. Na verdade, é uma intersecção do cone que ocorre aí na vertical, né? Você vê aí o plano, ele está cortado de cima a baixo aí do vértice até a base aí, o círculo, né? A gente vê que ele vem daqui de cima, ó, ele pega aqui em cima e corta até aqui a base. É como se a gente estivesse partindo ele ao meio na vertical, né? Muito bem, daí é a intersecção do cone com um plano que contém o eixo 0V. Né? O eixo 0 fica aqui no centro da base, ou melhor, é a base, né?
e o V, que é lá em cima no vértice. Seguindo o nosso conteúdo, a gente vê a classificação do cone. Os cones eles são classificados de duas maneiras. Nós vamos ter também o cone oblíquo, que é esse cone, né? Ele na verdade, ele vai ter três classificações, né? Ele vai possuir três classificações. O cone oblíquo, que é esse cone, justamente o eixo 0V, ele vai estar passando, ó, aí o cone oblíquo, ele não é perpendicular à base, né? É bom que a gente tenha em mente que a geratriz dele não tem as mesmas medidas, né? Você vê que um lado vai estar bem mais esticado, enquanto o outro vai estar bem mais diminuído. Então, as geratrizes, elas não serão a mesma ao longo da distância entre a base e o vértice lá em cima, né? O ponto V. Isso para o cone oblíquo. Nós vamos também conhecer o cone reto também, né? Ó, nós temos o cone reto ou de revolução. Por que ele é chamado também de cone de revolução, professor? Porque ele vai ter uma rotação de um triângulo aí no espaço, né? E vai ser gerado esse cone. Ele, na verdade, ele é obtido pela rotação completa do triângulo em torno do seu eixo, que contém um cateto. Ó. Você tem o triângulo, tá aqui ele, e esse triângulo ele vai rotacionar, como você pode ver aqui essa ilustração, ó. Isso aqui mostra uma seta de rotação aqui, né? Ele rotacionando completamente os 180 graus, e por fim aparece um formato cônico quando a gente tem toda essa rotação completa, né? Você tem que ter todo cuidado em três observações. Veja bem, nesse caso do cone reto, as geratrizes elas vão ter a mesma medida em todos os pontos, né? E uma relação importante que a gente vai ter que trabalhar num cone reto é justamente a questão de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, onde a gente vai ter aqui, ó, você pode observar aqui comigo, um cateto, que seria a altura, um outro cateto que seria o raio, deixa eu mostrar aqui a você o raio, tá aqui, o raio, e a gente tem a hipotenusa desse triângulo, que na verdade é a geratriz, né? Ó. Então, com isso, a gente fecha esse triângulo retângulo, né? Que dá com que a gente possa trabalhar esse teorema de Pitágoras, por acaso, para você achar aí o tamanho do raio, ou para achar a geratriz, ou até mesmo para achar a altura do cone, né? E a secção mediana, ou meridiana, como queiram, é um triângulo isósceles, né? Aquele triângulo cuja base mede 2 R's, né? O triângulo isósceles, e a altura é o H mesmo, que é a altura do cone, né? Então, vai ser um triângulo que vai ter dois lados iguais, né, para poder ser considerado um triângulo isósceles, né? Ele vai ter ali os 2 R, o diâmetro e as duas geratrizes iguais, né? Então, isso fecha o triângulo que a gente está falando e que nós vamos começar também dentro dele nós vamos trabalhar essa regra, esse teorema de Pitágoras, tá certo? Isso não é novidade para ninguém, você até já conhece, nós já trabalhamos aqui em aulas anteriores esse teorema de Pitágoras, tá certo? Outra classificação do cone é justamente o cone equilátero, que nós estamos falando aqui do cone equilátero, é que ele vai ter as laterais, as geratrizes, igual ao diâmetro, ou seja, a geratriz ela vai ser igual a 2 R's, né? Se você observar aqui na ilustração, olha, essa geratriz aqui, essa lateral, acompanha comigo, essa lateral vai ser idêntica, igual em número a essa daqui, ó, né? 2R também, e ela vai ser igual a esse diâmetro aqui, que na verdade são os dois raios. Com isso, nós temos um triângulo equilátero, né? Que ele vai formar, na verdade, um cone equilátero. E a sua secção meridiana é um triângulo equilátero também, isto é, a geratriz sendo igual ao dobro do raio, né? Essa geratriz aqui, ó, que a gente bota aqui 2R, ó, tá vendo aqui? Aqui é uma geratriz, e ele vai ter essa medida de 2 R's.
Como, professor, que o senhor me diz que isso aqui vai ser 2R? Ora, veja bem, se o triângulo é equilátero, essa lateral aqui, ela vai ser igual a essa base, 2R. E também vai ser igual a outra lateral, 2R também. Com isso, a gente fecha essa classificação do cone equilátero e você já fica atento a esse formato aí do cone, muito importante, tá certo? Vamos agora trabalhar as áreas desse cone, como se apresenta, como é que fica essas áreas desse cone aí. Olha, a área da base, a gente sabe que é um círculo, né? Então, a sua área é dada por πr ao quadrado. Né? Nós trabalhamos outras figuras aí de espaciais e nós vimos que a base, que é um círculo, ela também vai ter esse cálculo aí de πr ao quadrado, que é como se calcula a base de um círculo. Né? Já na área lateral de um cone, também nós sabemos que esse cone circular reto é equivalente à área de um setor circular. Olha como ele aparece. Você tem aqui o cone, né? Se você abrir aqui uma lateral dele, ele vai formar esse setor circular aqui, ó. Essa medida é 2πr e a medida da lateral aqui vai ser o G, que é a geratriz, né? A área do setor circular de raio igual à medida da geratriz e o arco é um comprimento 2πr. Como fica isso, professor? Olha, a gente tem, portanto, a área lateral para ser calculada pela regra de 3 simples, né? Você tem 2πr, que é o setor circular, que é ali arco. Ele vai estar para πg ao quadrado, que são as geratrizes ao quadrado, né? Em contrapartida, 2πr, ele vai estar para a área lateral. Calculando isso aí e organizando, nós vamos cortar aqui, ó. Você corta, acompanhe comigo, deixa eu colocar aqui para você ver. A gente vai cortar esse 2π com esse 2π, a gente corta esse G com um G aqui que está ao quadrado, então ele vai ficar πrg, tá certo? A área lateral vai ser πrg, que foi o que sobrou lá da outra equação ali, né? Organizando aqui, né? Nós temos aqui 2πr, eu tenho aqui 2πg. Corta o 2π com 2π, corta um g daqui de baixo com um g daqui de cima que está ao quadrado, sobra o raio, o π de cima e a geratriz de cima, que é a área lateral. O que é mais importante também, além disso, nós vamos estar sabendo que a área total, essa área total do cone, ela vai ser a área da base mais a área lateral, né? Portanto, olha só como traz aí esse conceito, a área total ou área do cone é dada pela soma da área lateral, né? Da área lateral com a área da base. Assim, vai ficar desse modo aí, ó. A área lateral mais a área da base é igual à área total, tá certo? Nós vamos pegar πrg mais πr ao quadrado, colocando o π e o r que está em evidência, a gente tem πr que vai multiplicar o g mais o raio. Olha, observe isso aí. Vamos fazer exercício trabalhando esse mecanismo. Vamos para um exercíciozinho que pede para a gente calcular já. Calcule a área total de um cone equilátero de altura 15 centímetros. Imaginando ele, vai ficar desse modo. Olha, nós temos aí esse cone equilátero. É um cone que vai estar formando um triângulo de 3 lados iguais. Onde o lado aqui da base, nós vamos saber que ele vai ser 2R, né? A base aqui é 2R, né? São 2 raios. E esse 2R é igual à geratriz, como ele já mostra aqui. Tá aqui, ó, a geratriz igual a 2R, tá certo? Próximo passo, você tem que lembrar, não deve esquecer, dá uma revisada lá na geometria plana, né? Na geometria plana é dado o quê? A altura de um triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2. Organizando isso aí, a gente tem que 15, que é a altura, né? A gente tem a altura dele, vai ser igual a 2π raiz de 3 sobre 2. Logo, L é igual a 2R. Então, a gente substitui, né? A gente vai substituir o L pelo 2R. Está aqui 2R raiz de 3 sobre 2.
né? Isso tudo aqui é igual a 15. Organizando, nós vamos passar esse 2 aqui, olha aqui comigo, esse 2 aqui que está dividindo, esse 2 está dividindo, ele passou para o outro lado da equação multiplicando, ficou 2 vezes 15 igual a 30. E esse 30 é igual a 2R raiz de 3, né? Muito bem, na sequência, para isolar o raio, eu pego esse raiz de 3. Olha só, olha para cá. Essa raiz de 3, ela está multiplicando o 2R e a gente passa ela para o outro lado dividindo. Logo, isolando um raio, a gente vai ter 2 raiz de 3, aliás, 30, né? O raio vai ser igual, aqui vai ficar só o R. Eu vou colocar o 2 e o raiz de 3 que está multiplicando, para o outro lado da equação ele vai dividindo. Então, a gente vai ter 30 sobre 2 raiz de 3, tá certo? Prosseguindo, a gente faz aí uma fatoração para eliminar essa raiz, né? E a gente chega que o raio é igual a 15 raiz de 3 sobre 3. Acabou? Não. Agora que nós achamos o raio, na verdade ele quer a área total do cone, né? Temos o raio, né? Aí, isolando tudo isso aqui, dividindo todo mundo por 3, se você dividir 15 por 3, o raio vai ser igual a 5 raiz de 3 centímetros. Né? Isso aqui é uma medida que a gente está precisando para poder calcular a área do triângulo, né? do cone, na verdade. Então, vamos para frente. Olha como é que isso vai ficar. Agora, aplicando Pitágoras, nós vamos ter... Olha só essa relação pitagórica aí, esse teorema de Pitágoras. A geratriz ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, né? Isso a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Olha como isso vai ficar. 2R ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. A gente sabe que o R é 2 raiz de 3, tudo isso ao quadrado. Eu não tenho o H, é o que nós estamos procurando, é justamente esse H. A gente está tentando calcular ele, vamos calcular ele agora, e o raio nós temos, é 5 raiz de 3. Organizando isso aí, esse quadrado aqui, ele vai elevar 2 ao quadrado, vai ficar 4, né? Ele vai elevar 5 ao quadrado, vai ficar 25. E a raiz de 3 vai sair com a potência. Então, vai ficar 4 vezes 25 vai dar 100. E 100 vezes 3 dá 300. Aí, 300, ó. Isso é igual a H ao quadrado mais 75. Professor, de onde foi que saiu esse 75? Se você pegar esse quadrado aqui, ó, essa potência que é o quadrado, e elevar o 5, vai dar 25, né? 5 ao quadrado é 25. Essa raiz que está tirando a raiz do 3 vai embora com o quadrado, fica só o 3. 25 vezes 3, 75. Organizando novamente, pega o 75 que está positivo de um lado e joga ele negativo para o outro, isola o H, que é o que a gente quer. H2 agora é igual a 300 menos 75. H vai ser igual a 225. Pega essa potência de um lado e nós jogamos para o outro lado na forma de raiz. Logo, nós vamos ter que H vai ser igual a raiz de 275. A raiz de 275 é 15. 15 vezes 3,14 vai dar mais ou menos isso aí, né? Ó, 75 pi, né? Logo, a gente vai ter isso aí, tá certo? Ó, com isso, a gente tem que o raio, a altura é igual a 15, certo? Ó, muito bem, você pode estar representando desse modo aqui, ó. Aqui, ó. Se você tirar a raiz de 225, você vai ver que é igual a 15. Quando a gente multiplica esse 15 por 3,14, é que vai dar 75 alguma coisa pi, né? Que é para poder estar representando o que o questionamento nos pede, né? Tá certo? Agora, podemos calcular as áreas pedidas, pois já temos ó, a medida do raio, da altura e da geratriz. Olha só, ele pede a área da base, né? A área da base vai ser πr ao quadrado, o raio é 5 raiz de 3 ao quadrado, isso aqui vai ficar igual a
75π, aqui. Na outra, ele vai pedir a área lateral, πrg, a gente tem um raio que é 5 raiz de 3, né? E temos a geratriz, que no caso aí, a geratriz vai ter o valor de 10 raiz de 3. Calculando isso aqui, a gente chega que a área lateral é igual a 150. Oh, meu Deus, está saindo torto aqui isso aqui. Deixa eu organizar isso aqui. Pronto. Essa minha caneta ela está saindo embaçada, que não está querendo ajudar. Olha, meu Deus. Oh. O que é que está acontecendo com essa caneta? Estou querendo só marcar isso aqui, mas não está deixando não. Mas enfim, o importante é que nós saibamos que com os dados que nós já temos, a gente pode já fazer o cálculo do que nos é pedido, né? Nos foi pedido aí, foi justamente isso aqui. Agora, para seguir, a gente tem a área total, que é a área lateral mais a área da base, 150π mais 75π, a gente vai ter 225π, é a área total, 225π centímetros quadrados, ok? Muito bem, seguindo na prosseguição, observe que a medida do raio com base na altura do cone já é conhecida. Logo, vamos determinar a medida da geratriz aplicando essa relação. Olha só, nós temos aqui esse cone aí que ele diz, ó, calcule a área total de um cone obtido pela rotação de um triângulo de catetos. Olha, eu tenho esse cateto aqui que é o raio, 9, e tenho um outro cateto que é a altura, 12, tá aqui, ó. Essa altura é 12, tá vendo? Então, eu tenho a altura e tenho um raio. Eu vou querer calcular o quê? O que é que ele pede para a gente calcular? Ele pede a área total. Mas para a gente calcular essa área total, nós vamos ter que primeiro calcular a geratriz, né? Ó, esse lado aqui do cone, né? Com isso, a gente primeiro vai para Pitágoras para poder achar a geratriz. Organizando aí, nós temos que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado, que é 12, isso vai dar 144, e vai ser somado a 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é igual a 81, né? Então, a geratriz ao quadrado fica 144 mais 81, 225. Vou pegar novamente essa raiz desse lado, ó. O 2 está na forma de potência e vai para o outro lado na forma de raiz. A geratriz é igual a... deixa eu marcar aqui. A geratriz é igual a 15 centímetros. Aqui, ó. 15 centímetros, ok. Muito bem. Terminou, professor? Não. A questão está pedindo justamente a área total. Nessa área total, agora que nós achamos a geratriz. Agora vamos calcular a área total, né? Olha aí a área total. πrg mais πr ao quadrado. O raio e a geratriz nós temos, né? Ó, organizando aí. O raio é 9, a geratriz é 15, mas aí na fórmula a gente tem πr, o R é 9, e dentro dos parênteses a gente tem a geratriz mais o raio. A geratriz é 15 e o raio é 9. Com isso, a área total vai ficar 15 mais 9, 24. 9 vezes 24, isso vai ser igual a 216 π centímetros quadrados. Observa aqui isso aqui, ó. Minha Nossa Senhora. Essa minha caneta aqui, ela tá saindo melhor que a encomenda. Eu vou até mudar ela aqui de cor. Eu deixar aqui. Ó. Está indo para baixo. Melhor nem estar marcando com ela não, porque faz atrapalhar. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, pronto. Muito bem. Aqui, a área total, 216 π centímetros quadrados. Partindo para o volume do cone, agora a gente entra nesse cálculo do volume do cone, né? A gente tem aí que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, né? Como a base é um círculo, 1/3 do πr ao quadrado vezes a altura. Olha, você pode observar, isso é um tipo de equação, uma fórmula aí, que você tem que ter em mente na hora de calcular esse volume desse cone, né? de um cone, digamos assim. Vamos fazer um exercício relacionado ao volume do cone,
Calcule o volume de um cone reto, sabendo que a área lateral vale 16 π metros quadrados e a geratriz mede 8 metros. Né? Determinando a medida do raio, nós vamos ter que a área lateral é πrg, a área lateral é 16 π, já foi dado. Do outro lado eu tenho πr8, 8π de um lado multiplicando, eu vou botar para o outro lado dividindo, o raio vai ser 16π dividido por 8, o raio vai ser igual a 2 metros, né? A gente tem aí o raio, nós encontramos. Pronto, agora o nosso cone, ele vai ter esse raio, 2 aqui que nós achamos, o 8, né? E o H também, que provavelmente agora nós temos que achar ele, ó, determinando o H, a gente usa Pitágoras novamente, 8 ao quadrado, que é a nossa geratriz, que no caso aqui do triângulo aqui seria a hipotenusa, a gente tem 8 ao quadrado, que é igual a H ao quadrado, que é o que nós queremos, mais o R ao quadrado, que é 2, né? O R é 2, ó. Tá todo mundo aqui na mesma medida, em metros, então vamos só para a matemática. 8 ao quadrado é 64, 2 ao quadrado é 4, eu vou tirar esse 4 positivo de um lado e boto o negativo para o outro. Isolo o H, fica 64 menos 4 é igual a 60, né? Então, a gente vai ter aí que esse H que está na forma de potência, a potência desse lado vem para o outro lado como raiz. Logo, o H vai ser raiz de 60. A gente sabe que 60 é a mesma coisa que você fazer 4 vezes 15, né? 4 vezes 15. Então, se você pega 4 vezes 15 dentro da raiz, a raiz de 4 é 2 e fica a raiz de 15. Esse é o valor do H, que no caso é a altura. Terminamos? Não. Agora nós vamos para a medida do volume. Deixa eu ver se você está vendo direitinho. Muito bem, agora a gente vai para a medida do volume. 1/3 da área da base mais a altura. A base é πr ao quadrado, onde r é igual a 2, 2 ao quadrado é 4. Calculando isso aí, a gente vai ficar com 8. Ó, 2 ao quadrado vai ser 4, né? Se você multiplicar o 4 por 2, você vai ter 8π raiz de 15 sobre 3. Com isso fica o volume do cone, tá certo? Desde já eu agradeço muito a sua paciência, a sua autoestima, o seu empenho em estar acompanhando a aula até o final. Fica aí um forte abraço do professor Leonardo. Com isso, nós vamos estar encerrando as aulas de matemática para esse semestre. Estuda bem, revisa a aula, curte o vídeo, deixa dúvidas no comentário. Um grande beijo a todos vocês, meus alunos. Espero encontrá-los, espero vê-los no mundo aí acadêmico, nas universidades, nas faculdades aí. Espero vê-los todos felizes e é esse o nosso desejo, tá bom? Desde já um forte abraço. Tchau, tchau. Até logo.